Bem-vindas, eu sou a Glícia. E eu sou a Gabriela. Somos primas, Mães, mulheres cristãs. acreditamos na Bíblia, Defendemos a família. a maternidade e a vida com Deus no centro. Aqui nós não abrimos mãos dos nossos princípios. A gente vive o que prega. Aqui a gente vai compartilhar as nossas histórias, que não importa onde você tá, não importa o que você tá vivendo hoje, não importa a história, o que você já viveu, o que importa é aonde você escolhe virar a chave, onde você escolhe, fala assim, hoje eu escolho mudar a minha vida. E aqui a gente vai compartilhar as nossas histórias, que são histórias reais. Aqui não é vida de Instagram. Aqui é a minha família, a história dela, a nossa vida. Da onde a gente veio, pra onde a gente tá e pra onde a gente vai. E queremos caminhar junto com vocês. E começa, né, Gabi? Qual que é o começo da história? É tanta coisa. A gente conversa, mas a gente vai tentar resumir em pouco tempo, né? Uma vida. E nessa época, né, de criança, de adolescente, nós temos mais primos, eu e ela, a gente era muito unido, a gente brincava muito. Né? Era muito gostoso. A gente cheio de brincadeiras. Muitas lembranças boas. Hoje a gente vê pouco isso, né? Nessa época a gente brincava na rua, brincava Aquela de... bagunça, É. né? Brincava de pega-pega, podia ficar até altas horas na rua, né? A gente só parava quando a nossa avó chamava pra jantar. Que era um ponto importante, né? Gostava de comer. Era muito legal. E nesse período, assim, falando um pouco sobre nós duas, primas, são um pouco a diferença de idade, nós somos, né? Era muito legal, assim, os assuntos, era tudo parecido, a gente foi passando de fase muito unidas, né? Conversas e brincadeiras, e passeios no shopping, e ali foram passando as fases, né? Aí já na pré-adolescência ali, a gente já ia passear, já ia na sorveteria, já era bem legal. Começa os assim. namoradinhos. Os namoradinhos, os paquerinha só. Era bem bacana. E aí, você tem alguma lembrança, assim, dessa nossa adolescência, assim? Eu sei que a gente era muito moleca, diferente do que a gente tá vivendo hoje, né? Porque a gente era bem moleca, assim, a gente gostava muito de brincar, né? Não tinha celular. Não tinha celular. Isso é interessante. Então a gente vivia mesmo, né? Vivia o mundo real, né? Não o mundo digital de hoje em dia, né? Não existia. A gente não é tão antiga assim, mas não existia. E aí, linkando um pouquinho desse assunto de família e primos unidos, eu vim, como eu disse, de uma família muito tradicional. E uma família tradicional, isso independente da época, se foi antes, se é agora, ela tem muito um padrão, né? Um padrão da sociedade. Eu acho que hoje se vê mais isso ainda do que antigamente, por causa da era digital, né? A família tradicional, para quem olha de fora, ela existe um nível de... Eu não sei se é cobrança a palavra, mas existe um nível de exigência que as pessoas, olha, existe um pai, uma mãe, uma imagem. E dentro dessa imagem, eu, né, como adolescente, eu fui criada num padrão elevado. Eu sou, sim, muito perfeccionista por causa da minha história. Porque acho que você tinha que ser perfeita, né? Isso, e vocês vão entender o que eu tô querendo dizer com isso. Aquela imagem que você tem que ser perfeita tem que ser muito eu forte. Sou a irmã mais nova, né? Que é um parênteses importante. Então eu acabava tendo um espelho muito grande de uma mãe, de um pai, de uma irmã mais velha, uma irmã mulher também, né? Que na época eram, né, todas muito unidas, mas isso me fez ser uma pessoa com muito exigência com alto padrão. E por que eu tô falando tudo isso pra vocês, né? Contando tudo isso da família e tudo mais. Essa nossa época de adolescente, onde nós tentamos muito unidas, né? Os namoradinhos, aquela coisa, os anos foram passando, a gente foi crescendo. A minha história, apesar de estamos aqui compartilhando, né? Essa é a minha versão da história, do meu lado. Eu fui olhando pra ela, como assim, com esse espelho todo, né? Com um olhar de admiração. E em um certo momento, essa admiração, por eu ter um padrão muito elevado, né, por eu me tornar uma pessoa com muita cobrança, ao invés de eu olhar para ela como uma parceira, como uma amiga, como sempre foi, eu comecei a olhar para ela com os olhos de comparação. Então, falar, nossa, mas por que ela faz isso e eu não faço? Por que ela se comporta desse jeito? Ela começou, né, na nossa ali, já tô falando ali para vocês se localizarem ali de 18 anos, de 20 anos, nessa nossa época. Por que ela começou a se comportar diferente? Ela vai contar um pouquinho para vocês, mas na minha visão, eu me fechei. Eu me fechei para ela, eu me fechei para os nossos relacionamentos como primas. Começou ali, muitas das vezes sem ela saber, uma intriga, uma energia assim, não muito legal, né? É nesse ponto que a gente começa a se afastar. Isso, aí existe um afastamento. Falando de nós duas agora, existe um afastamento dela ainda mais neutro, né?
mas como eu era muito assim, eu vou usar a palavra até arrogante, né? Então eu não queria nem conversa. Pra vocês terem ideia, era um nível assim bem alto. A gente se encontrava até em eventos sociais, aniversários, eu nem a cumprimentava. Não sei se você vai lembrar disso. Eu nem cumprimentava, eu contornava e fingia que não via. Mas eu estava vendo, e não só estava vendo ela, como internamente eu estava ali querendo me aproximar, querendo ser uma pessoa diferente com ela, porque o amor sempre existiu entre nós, né? Isso que é interessante falar, porque aquelas crianças, aquelas adolescentes, elas não morreram. Cresceu junto. Elas estavam ali, tudo encoberto. E aí eu entro assim, num parente pra vocês, né? Porque essa é uma visão que eu tinha, uma coisa que foi criada em mim, uma crença muito forte, né? Negativa, que me bloqueava. Eu tô pulando aqui na linha do tempo. Olha onde nós estamos hoje. Sim. E olha o que eu tô contando pra vocês. Então, às vezes, a gente cria situações na cabeça que não é os caminhos que Deus quer pra nós. Então, às vezes, olhe pra você e veja se realmente você tem alguém ali, não prima, mas qualquer pessoa, que tem ali alguma situação, alguma entrelinha, algum sentimento. Busque a orientação de Deus. Fala, Senhor, será mesmo que essa pessoa está representando pra mim o que realmente é? Ou é uma coisa que eu estou criando? Só um detalhe que essa palavra mente, né? A nossa mente mente muitas das vezes. Porque, assim, isso que ela tá contando, né? Com a família perfeita. Então, eu, como vendo de fora, eu olhava tudo eles, né? A família dela. Então, era uma família muito perfeita. Porque eu também não cresci com meu pai, cresci só com a minha mãe, com a minha avó dentro de casa e meu irmão. Então, olhando ela como prima próxima, a gente olhava pra eles, era como a família perfeita, que é aquela família que... a tradicional, né? Que todos estão morando junto, né? Dentro da própria casa. Sim. Pra finalizar, pra vocês conhecerem a história dela, isso se postergou, né, esse distanciamento, por mais de 3, 4 anos. Essa média. Então, assim, é bastante tempo, né? Sim. São 3, 4 anos. Teve muitos aprendizados, só que não era o que Deus queria pra nós como relacionamento de primas, né? Então, chegou um certo dia e... antes de eu falar esse final, gente, quando você tem alguém que você tem algum problema mal resolvido, a falta de perdão mesmo, né, com alguma situação, você lembra daquela pessoa. Mesmo você pode estar ali no seu dia a dia, ela vem na sua mente, ela vem no seu coração e toda vez que ela vem aquele peso. E ali, às vezes, no meu dia a dia, eu lembrava dela e não lembrava com amor, eu lembrava com raiva. Então aquilo era uma coisa que pesava muito pra mim. Nesse meio tempo, nesses 3, 4 anos, eu também já tinha, né, meu relacionamento, meu atual marido hoje, nós morávamos juntos. Começamos a frequentar a igreja e eu buscava muito ser uma pessoa melhor, conhecendo a Deus ali, né, bem devagarzinho, eu lhe apresentando ali a palavra de Deus. E eu escutava muito nos cultos, né, a pregação sobre perdão, sobre se você quer viver uma vida com Deus, você tem que perdoar não só a si mesmo e os seus pecados, mas você tem que perdoar o próximo. E aquilo foi alimentando dentro de mim, dentro da minha mente. E um certo dia, lógico, é um processo, né, o que eu tô contando pra vocês. São anos resumidos em minutos. Eu tive um sonho muito confuso. E aquele dia eu fui num culto. E eu busquei a Deus fortemente sobre o perdão. E como a palavra de Deus, ela fala diretamente com você, o culto foi sobre perdão. Coincidentemente, não. É Deus, é o Espírito Santo trabalhando na nossa vida. Passou o outro dia de manhã, no outro dia de manhã. E eu dormi com aquilo, né? Meu marido ali, né, fazendo as coisas do café. Eu levantei, fui até a cozinha e falei com ele. Ele chama-se Douglas. Bati na porta assim, ó. Imaginem a cena. Douglas, sabe aquela história da Glícia, do Gabriel, o marido dela, não sei o quê? Eu perdoei ela. Eu usei essas palavras, eu perdoei, porque eu ainda não tinha o conhecimento de que o perdão, ele vem do céu. O perdão é um dom, mas é uma graça de Deus. Porque nós não conseguimos fazer isso. Não eu olhar pra ela como eu estou olhando aqui, abraçá-la e perdoá-la sozinha, depois de tantos anos, alimentando tanta coisa. Não, isso é impossível. E aí eu bati, ele olhou pra minha cara, imagina, gente, quem tem marido aí sabe, né? Falando, tipo, a mulher acorda, né? Doidou. Nesse dia, não perdi tempo. Peguei o telefone e liguei pra ela. Nós morávamos perto, né? Só um ênfase que essa é a chave da mudança, que não importa a sua história, não importa aquilo, né, o que você escolheu. O importante é o dia que você decide mudar. Sim. E aí que ela vai contar. Eu liguei pra ela, eu falei, você tá em casa, né, lá, eu tenho um tempinho, eu falei, eu vou aí. Porque apesar, vocês vão conhecer mais ela, é uma história mais sobre mim do que sobre ela, o que eu tô contando pra vocês, né? Porque eu me fechei, a falta de perdão era mais minha, ela estava ali vivendo a vida dela, né, seguindo ali. Fui na casa dela, tivemos uma conversa,
Claro, com muito assim, vou usar o termo ali, muito pisando em ovos, né? Isso. Ali muito assim, eu me abri, eu falei, não sei se você lembra, né? Sim, Na verdade eu falei tanto, né? Que tava tanto assim em mim. Eu perdoei. Daquele dia em diante, ela me acolheu, me abraçou, fui embora, ela ficou na casa dela. Foi uma coisa assim neutra, mas pra mim teve assim uma libertação do céu tão grande na minha vida que a chave virou assim de um jeito que até hoje, né, desde então, isso daí já tem mais de 5 anos que eu tô contando pra vocês, até hoje, eu acho que o nosso relacionamento, assim, não só de primas, né, como irmãs de alma, é genuíno. Genuíno é aquela coisa sem julgamentos, né? Quando você perdoa uma pessoa, você é capaz de olhar pra ela, ela com os defeitos dela e ela com olhando os meus. É um amor e um relacionamento genuíno, sem cobrança, sem filtro, digamos assim, né? Só um ponto que, olha pra você ver a importância de uma única coisa que a gente faz, que é tão difícil na hora que você tá vivendo, é muito difícil. Se realmente não for o Espírito Santo trabalhar em nós, se realmente não for a presença de Deus, um pedido de perdão quebra gerações, porque assim, nós como primas, né? Nossa. Hoje, toda a nossa história que a gente vai compartilhar com vocês, aonde nós chegamos hoje, foi um pedido de perdão, né, Gabi? Exato. E aí os nossos filhos hoje estão unidos, né? Brincam, então assim, olha o que a gente quebrou. Gerações. É tão lindo porque eu lembro, assim, tem gente que às vezes esquece, né? Mulher tem o costume de lembrar mais as coisas. Homem esquece, né? O homem às vezes passa. Eu vou dar um último parênteses dessa época pra gente pular pro próximo assunto. O sentimento que eu tinha. Nessa época, foram muitos anos, gente, foram bastante tempo. O sentimento era tão pesado que, falando agora um pouco parênteses com a palavra de Deus, na Bíblia diz que a falta de perdão, né? Ela é uma corrente. Ela é uma corrente que você vai arrastando. Eu estou contando uma situação com ela, mas às vezes se você olhar para a tua vida, você vai ter 2, 3, 5, 10 pessoas Várias, numa lista que você tem até um emaranhamento assim de relacionamento, uma falta de perdão, uma situação que alguém te fez e você fica, imagina, uma corrente, 2 correntes, são várias correntes que a gente arrasta. No momento você lembra de alguém, aí daqui a pouco você lembra de outra situação com aquela pessoa e agora você volta. Se Deus trouxe pra nós perdão dos pecados, a vida em abundância, a prosperidade, a família, não tem espaço pra isso. Então assim, eu estou contando aqui uma situação pra vocês com ela, né? Mas eu tenho certeza que todo mundo vai ter alguém que tem alguma questão para resolver. Vamos olhar para Deus, vamos olhar para a palavra de Deus, para que trazemos amor, porque o que nós estamos fazendo aqui agora, nesse momento, é o caminho do Senhor para nós. Porque por nós, por mim, aquilo ali nunca teria acontecido. É só Deus mesmo. Só Deus não tem misericórdia. E outro parênteses também, porque assim, foi um ato, né? E eu acredito muito que o perdão é um dom, né? Deus envia o dom do perdão, né? O dom da humildade, da gente ser humilde, porque isso não é um perdão, né? A gente tem que pedir perdão todos os dias. E hoje trazendo para a vida atual, né? Que é marido, filhos, a nossa vida de hoje, né? Sim. Até aconteceu um caso esse final de semana. E eu, né, com meu esposo, ele chega no trabalho cansado e ele tá até aqui gravando, ajudando a gente a gravar, mas vou compartilhar algo, a gente vai voltando a história e aí veio isso. Esse final de semana ele chegou cansado do trabalho, porque ele passou o final de semana trabalhando e eu em casa com os filhos, né, eu fiquei sozinha com as crianças e assim, uma criança doente e eu cuidando dos 2 sozinha. Aí ele chegou em casa, chegou no trabalho extremamente cansado, era 1h da manhã mais ou menos. E aí ele chegou pra mim e ele só queria um ato de carinho, né? Ele, oi amor, tudo bem? E eu já cheguei cansada, eu levantei e falei assim, dorme aqui com a Isis, né? Que ela tá doente, enfim, já falando várias coisas que tava acontecendo dentro de casa. E a única coisa que ele queria era um oi, tudo bem? Dormi, né? Quando eu acordei, eu refleti sobre aquilo que tava acontecendo, olhei pra ele tá aqui, né? Eu falei assim, amor, me perdoa, né? Eu falei, me perdoa porque ontem você chegou, eu já tava no ápice, né? Tava sem dormir, né? Com uma criança doente, e aí uma criança doente acorda a outra, né? Enfim, tudo acontecendo. E aí no outro dia, aquilo bateu forte em mim. Então o perdão, ele continua, né? No nosso dia a dia. O nosso fato de nos humilharmos mesmo, né? Até pra Deus, né? Porque se a gente não tiver isso de perdão, da gente pedir perdão, né, para as pessoas que estão à nossa volta, e é um trabalho diário, né, da gente, enfim, pedir perdão, principalmente para as pessoas que nós amamos, né? Ei, mulher, você que tá em casa agora, ouvindo o que nós estamos conversando aqui, se a sua casa tá um caos, filho, marido, eu vou falar algo para você. A responsabilidade é sua. Na minha casa é a minha energia, com as minhas filhas, com o meu marido. Eu olho para minha casa e vejo que tá tudo um caos. Eu olho para mim e falo, o que eu estou fazendo? O que eu estou fazendo que tá tudo dando errado, tudo caindo por água abaixo? Busque um direcionamento.
nós mulheres temos o dever de orientar os nossos maridos, a nossa casa, para que ela flua para o caminho certo. Falando ainda um pouco sobre o perdão, hoje nós duas somos casadas e temos maridos abençoados por Deus, que se você não é capaz de pedir perdão, eu vou inverter agora, a gente contou dela para depois falar de dentro de casa, né? Sim. Se você não é capaz de pedir perdão pro seu marido, que ninguém tá vendo, só tá entre vocês, imagina para um outro, né? Imagina para uma pessoa de fora, que às vezes você, eu nem vou ver ela, eu nem convivo com aquela pessoa. E aí eu tô falando para quem se identifica de um pai, de uma mãe, de um irmão. Nós somos primas, mas tem muitas outras pessoas envolvidas. Mas eu vejo só em aniversário, eu vejo só no Natal. Então, não é só dentro de casa, né? É com todo mundo. Mas não influencia. Não influencia? Influencia sim. Porque tudo que você vive lá fora, você traz pra dentro da tua casa. Então, assim, como que você vai olhar pro seu marido, dependendo se você tem filhos, pode ser um namorado, né? Às vezes você não é casada, é noiva, não importa, mas você fala, nossa, às vezes eu falei um pouco mais alto, eu falei algumas palavras que não era pra falar. Se você não consegue falar perdão, peça desculpas, que é mais leve. Sim. Então, assim, pra mim, dando meu depoimento pessoal, assim, me abrindo, demorou muitos anos. E até hoje é difícil pra mim. Não sei se pra ela é mais fácil, mas pra mim é difícil. Porque pra mim, que vim de um perfeccionismo muito grande, aceitar que errei, olhar pro meu marido e falar, vem aqui dar um abraço, porque, desculpa. Não, gente, não é então, fácil. Então, assim, não é difícil. Não é difícil. E agora ela vai contar um pouquinho da história dela pra vocês entenderem o que linka uma coisa na outra e já vão com um filtro pra vocês verem como é interessante, né? Como a gente tá falando de água e vinho se cruzando na mesma família. Bom, eu vim de uma família, como eu tinha dito, né? Sem pai, cresci com a minha mãe, com a minha avó e meu irmão dentro de casa. Mas assim, tudo bem respeitoso, né? Imagina, minha avó... Anjo. Um anjo, mais que mãe, né? Fez o papel. Então não faltou amor. Cresci... Teve adolescência, né? A gente como nós primos, né? Sim, E só um ênfase, que a gente vai falar muito sobre a nossa família, né? Que nós como os primos, né? Somos 8 primos. E hoje, assim, né? Teve muitos problemas familiares que vamos trazer, né? Pra poder compartilhar. A gente queria nos apresentar, mas a gente tem muita coisa pra falar ainda. A gente vai compartilhando, trazendo, né? A nossa história. Enfim, e aí cresci, conheci o Gabriel com 15 anos, tinha 15 anos. A nossa base, né, lembrando para você ver como é importante, a importância de hoje, nós temos nossos filhos, né, e levar eles para conhecer. Sim. Não defendemos placa de igreja, mas acreditamos em Jesus Cristo, acreditamos no Evangelho. Sim. Né? Nós fomos criadas ali, aquela coisa de casa de vó, com muito amor, que nem ela falou. Nós somos criadas, os primos, entre nós, indo ali, juntando todo mundo naqueles cultinhos de jovens, reuniões de jovens da igreja, e depois dali a gente almoçava. Então, era, além de ir para a igreja, como ensinamento da nossa família, era tudo linkado a uma boa lembrança. Até hoje eu lembro com um sorriso, porque não era aquela coisa tipo, você tem que ir pra igreja com um chicote nas costas. Não. Nossa família foi muito sábia nessa parte, era muito gostoso, a gente ia, tinha aquele ambiente assim, gostoso. Porque criança, gente, criança quer ir pra igreja, criança não quer. Criança quer ficar no videogame, quer ficar brincando. Mas assim, sempre era ensinado pra nós, vocês têm que ir mais depois, a gente vai almoçar. Então assim, era muito gostoso. E essas lembranças trouxe aquelas sementinhas, né, que a gente planta nas crianças, no inconsciente, e depois de muitos anos a gente cresce. Hoje, com 30 anos, você vai ouvir uma palavra de Deus e fala, aquilo me lembra alguma coisa. Esse lugar, vocês vão descobrir depois no caminho, né, essa volta à espiritualidade. Muitos anos nós ficamos afastados, nós duas, né, adolescência ali, adulto, enfim, cada um com a sua vida, né, é assim que fala. Aí quando você retorna pra casa de Deus, você lembra, né, você linka com a infância e fala, esse lugar me é familiar, esse sentimento eu já conheço, eu lembro dele. E é plantado na infância, né. Muita gente não tem isso, mas nós tivemos eu chamo de privilégio, né, um privilégio de já conhecer a graça de Deus desde pequeno. Nessa época a gente já cresceu, já estava afastado, assim, de igreja, de Deus, mas sempre acreditava, né? Sempre acreditei em Deus. E fui, né? Não sei se você aí já teve de passar por isso, né? De querer buscar, de querer acreditar, né? Porque, assim, acreditar em Deus, né? É algo invisível aos nossos olhos, né? Então, nessa fase ainda de juventude, né? Eu falei assim, vou explorar, fui buscar espiritualidade. Sim, vai dando corda.
vai dando corda. Fiz muita terapia, busquei muito, estudei. Vou botar uma curiosidade pra vocês. Eu falei de água e vinho, né? Da mesma família. A gente é prima de primeiro grau. Pensa numa pessoa mental. Ela queria definir Deus numa folha. Isso. E ela ia escrevendo, ia raciocinando, ia estudando, e pilhas de livro. E eu só aqui olhando. Falei, gente, como ela consegue? Porque... ela não conseguiu, ela não conseguiu porque é impossível o que eu estou dizendo, mas foi bem interessante eu assistir de fora. É isso, né? Então, o meu perfil, eu preciso ver pra crer. Então, eu tinha que estudar aquilo realmente que ela falou, eu tinha que estar numa folha. Então, eu tinha que buscar, eu tinha que ver. Eu tinha que ver, sabe assim? Eu falava, não, eu não vou dizer que pra vocês que, né, que é ateu, né, que não acredito. Não, eu acreditava, só que assim, tinha que ser algo palpável, né? Sim, ela precisava viver experiências com Deus. Eu já sou, eu vou dizer assim, uma fé mais maleável, digamos assim. Porque isso também, gente, vem da personalidade de cada um. Sim. Às vezes você olha pra alguém, nossa, parece que aquele ali tem mais fé que eu. Não é de cada um. Deus se apresenta para cada um como a pessoa precisa. Né? É a necessidade. Deus não fala e do que você quer. Deus te dá o que você precisa. Para mim, era mais fácil. Eu sou mais instintiva. Eu sou mais de ouvir, de sentir. Ela precisava de experiências com Deus. E como o nosso Deus, ele entende tudo que eu falei para vocês, foi ele que criou todas as coisas, inclusive ela, ele deixou um tempo, assim, eu olhando de fora, né? Ele deixou um tempo pra que ela fizesse do jeito dela. Até que ele chegou e falou, agora eu vou te mostrar quem eu sou do meu jeito. Aí ela largou os papéis. Aí foi onde eu comecei a largar os papéis. Que aí, quando a gente se uniu, né? Que a história que ela contou, quando a gente se uniu, a gente começou a compartilhar, né? Várias coisas. Até que a gente foi em cursos juntas, né? De autodesenvolvimento. Sim. E aí começou o nosso processo de nos desenvolver como ser humano, né? E Sim. aprender muita coisa, e Deus sempre trabalhando. E como aquela plantinha, aquela sementinha que foi plantada na infância, Sim. tava ali, né? E aí quando a Gabi começou a compartilhar algo, falando assim, Glícia, né? Ela frequentava uma igreja, ela falou assim, Glícia, existe a oração, né? Porque eu me conectava com Deus assim, sentada conversando, Deus ouve desta forma, claro, mas ela falava assim, Glícia, existe a oração, né, que você se conecta com Deus, e ela foi falando de Deus pra mim, né, de uma forma tão sutil, tão leve, tão bonita, e eu ouvi o que ela tava falando. E é aquilo, né? A amizade, quando ela é verdadeira, quando é algo sincero, você ouve o que a pessoa fala sem crítica, sem julgamento, né? Parênteses, assim, sem cobrança. Sem cobrança. Porque muita gente que vive a palavra de Deus, ela quer impor sobre a vida do outro uma coisa como se aquilo fosse uma regra, como se aquilo fosse uma tabela e você tem que seguir. Não, você tem que aceitar o outro do jeito que ele é. E se Deus te der espaço, aí você abre. Então, em alguns momentos eu abria, ela ouvia, como uma pessoa mental, como eu falei, ela absorvia e passava. Em um outro momento eu falava, não porque eu estava impondo nada sobre a vida dela, é porque eu via que ela estava buscando algo, ela estava tentando apalpar algo que ela ainda não tinha encontrado. Sim. Então foi só uma brecha, com muita calma, com muito respeito, com muito carinho. Porque a prosperidade, ela começa dentro do nosso lar. E uma coisa muito legal que eu até ouvi esse final de semana foi, você só tem medo do futuro, você só tem ansiedade pelo futuro quando você não tá plantando o hoje. Se você tá plantando hoje, cuidando do seu lar, se você tá plantando hoje no seu relacionamento, na sua casa, os seus amigos, um lar, os seus princípios, os seus valores estão bem firmes, se você está plantando tudo certo, você não tem medo do futuro. Sim. Agora, a gente só tem medo do futuro, só tem ansiedade pelo futuro quando a sua vida tá uma bagunça. Então, a mensagem que a gente quer passar é, olhe para você, o que você está plantando agora. Pare, dá uma pausa, olhe para a sua vida. Marido, filho, mãe, pai, não importa. Olhe, o que você está plantando? É o que você vai colher daqui 2, 3, 5 anos. Nós estamos aqui passando para vocês, não é uma regra. A gente está expondo a nossa vida para vocês, expondo as nossas experiências, para que vocês tenham o nosso como um olhar e falar, olha que legal, são duas jovens, a gente tem tanta coisa para viver ainda. Então, a prosperidade, a abundância, o caminho certo, a responsabilidade da mulher, em Provérbios, tá? A mulher sábia, para quem não conhece, né? Tem todas ali o direcionamento que uma mulher precisa. Então, às vezes, você pode não ter filhos, você pode ser só casada, só noiva, só namora, tá ali olhando para um cara que ainda vai ser do seu futuro. Direcionamento.
o direcionamento sobre todas as áreas. O direcionamento sobre a vida dos filhos, sobre treinar os seus filhos, porque mãe não é amiga, mãe tá aqui para treinar. O teu marido, ele está aqui para ser o teu parceiro, o teu aliado, uma só carne, 50% de cada um. Então assim, Gabi, da onde vem tudo isso? O direcionamento da palavra de Deus. Não vá pelo que eu estou falando, não vá pelo que você escuta ou pelo que ela, vá pela palavra de Deus, porque a palavra de Deus tem todo o direcionamento que nós precisamos para filhos, para marido, para a área profissional, para tudo. Aqui o que nós plantamos, nós colhemos. Fique em paz se você está fazendo certo. Fique em paz se você está fazendo com a tua família, com o teu marido, com você mesmo. O teu futuro está guardado na mão de Deus. O que se você está alinhado com a palavra de Deus, com o propósito dele nessa terra, fique em paz. Agora, se você não está, pode buscar. Eis que estou à porta e bato. Se você abrir, eu entrarei. Deus te coloca no centro da vontade dele, com a tua vontade. Cada um tem um propósito. O meu propósito é um, o dela é outro e o seu é outro. Nenhum é igual. A gente não nasceu nessa terra para perambular por aí. Deus tem um propósito na vida de cada um. E voltando falando sobre o assunto, né? Tudo isso que eu falei é guiado pelo quê? Pelo Espírito Santo. A gente aprende a conhecer a voz do Espírito Santo no nosso coração. A gente aprende... É como um relacionamento. Igual quando você conheceu seu namorado, marido, ou ainda vai conhecer. É de pouquinho em pouquinho. É um encontro aqui, um encontro ali. Uma experiência aqui, uma viagem aqui, um jantar ali. E com Deus não é diferente, né? Eu brinquei assim porque é um assunto tão sério, né? Que a gente traz da direção da nossa vida, né? E a gente ressalta, né? Hoje, depende de cada denominação, né? É um assunto que a gente vai continuar aqui falando sobre a oração, falando sobre a importância disso. Eu defendo muito assim, né? Independente se você vai numa igreja, hoje tem muitas palavras no YouTube, né? Fácil acesso ali para um calorzinho no nosso coração. Ir em algum lugar, Deus não está preso nas paredes, Deus não se limita a um quadrado, mas você ter um momento em que você separa para você buscar a Deus na sua casa e um lugar faz toda a diferença, porque a gente vê muita gente hoje em dia, né, que vai na igreja toda semana, né? Faz aquelas orações, tem muitos termos, muitas doutrinas criadas, né? Aí você olha e fala, nossa, mas às vezes ela em casa, Deus nem tá lá, não tem um louvor, não tem um abraço, sabe? A gente vive o que prega, foi o que a gente fala. Então, eu acho que falta, né? Acho que você pode falar um pouco mais, falta um pouco disso, sabe? A gente é tão jovem, tem muito que aprender ainda, só que nesses poucos anos de experiência com Deus, a gente tenta trazer o máximo para nossa vida. Porque a gente escuta uma coisa, mas a gente tem que todos os dias tentar praticar. Sou cheia de erros. Tô aqui levantando a mão e falando, olha, tem um monte. Mas Deus tem misericórdia. Deus tem a misericórdia e a graça dele para nossa vida. Porque a mulher direciona a família, a mulher muda o mundo, a mulher gera. Então, assim, a responsabilidade é muito grande sobre nós. E a verdade é simples, né? Uma vida sem os princípios, sem os valores, ela não se sustenta. Sim. Essa é a verdade. Se você não tiver os princípios certos, os valores, aquilo que você segue, aquilo que você... E o que nós estamos compartilhando aqui é o que dá certo. O que dá certo para nossa vida. São os nossos princípios, eles são tão fortes na nossa vida, né? Que é o que faz a nossa vida dar certo. E o que é uma vida dar certo, né? Que nós não somos perfeitas. E aquilo que volta do perdão, e aquilo que volta da rendição, né? É todos os dias. É todos os dias você realmente se ajoelhar a Deus e falar assim, Senhor, eu tô muito longe. Sabe, a gente não vai ser perfeito, a gente nunca vai ser perfeito. É a humildade, né? Só que é a humildade, você se reconhecer, falar, Senhor, eu não sou nada, sabe? Eu erro, eu não sou nada, eu tô aqui pra vocês e, gente, de verdade, eu não sou nada. Porque se a gente não se render e falar assim, Senhor, eis-me aqui, né? Sim. E se render e falar assim, me perdoa, né? Tô errada, erro aqui, a gente se reconhecer todos os dias. Se reconhecer, falar assim, olha, eu faço isso, me ajuda, sabe? Me ajuda a sair desse ponto que eu tô, né? Nós não temos vergonha de falar, porque a gente comentou aqui, até um parênteses sem ensaio, antes um pouquinho, nos nossos bastidores, né? A gente assiste muito vídeo no YouTube, muitas aulas, coaches, enfim, professores, que falam muito do caminho que você precisa trilhar, né? Fala que, olha, eu tenho não sei quantos anos e eu tenho muita experiência e eu vou te passar um caminho aqui para trilhar. Nós estamos aqui com outro olhar. A gente não tá aqui para passar. Como eu vou passar um caminho para você trilhar se eu estou trilhando ele? Sim. Então, o nosso papel aqui, o nosso propósito, né?
É pegar na mão de vocês e falar, vamos conversar, vamos compartilhar, vamos, o que eu puder mostrar das minhas experiências, dos nossos aprendizados, né? Estamos aqui. Eu não vou falar pra você que a gente negocia princípio, porque a gente não negocia. Isso não. Existem críticas, hoje no mundo atual tem muitos ramos, Só um né? parente que vão chamar a gente de velha, de antiga. Só eu que, não assim, queria dizer assim, mas é isso. Os nossos princípios são muito fortes, né? Que é a base da Bíblia mesmo. É muito forte os nossos princípios que a gente não abre mão. Que é o casamento, que é os nossos filhos, que é a educação dos nossos filhos com Deus no centro do nosso lar. Sim. Né? Que é onde a prosperidade nasce, que é onde a nossa vida caminha, né, Gabi? No mundo feminista, as pessoas, sobre princípios, né? No mundo feminista, as pessoas falam que a mulher, elas querem tirar a responsabilidade, não é a culpa, é a responsabilidade da mulher de liderar a tua casa. Só que, peraí, o homem tem as responsabilidades dele e a mulher tem... E não sou eu que tô falando, a mulher tem as responsabilidades dela, é a Bíblia que tá falando. Então é o que eu sempre falo, não vá por mim, isso está na Bíblia. A mulher, ela edifica o teu lar. Ela é uma opositora idônea, ela auxilia o teu marido no caminhar dele. Aí que é uma palavra aqui que ninguém gosta de ouvir, submissão. A submissão, as pessoas hoje elas pegaram as palavras, elas inverteram. Eu fui uma que levantei a bandeira e falei, eu não vou ser submissa de homem. A forminha que eu vim, ela nunca me ensinou isso. Isso eu aprendi com a experiência da vida. Eu aprendi sentadinha ouvindo a palavra de Deus. Deus foi trabalhando dentro de mim, explicando, falar o que é um lar próspero. Ela falou sobre isso. O que é um lar próspero? O que é dar certo na vida? Tem gente que dá certo é ganhar dinheiro. Pra mim, dar certo é ter prosperidade dentro da tua casa. Eu não estou falando prosperidade não é ganhar dinheiro. Exato, isso que eu falo. Tem gente que dá certo na vida é conta bancária gorda. Pra mim, a prosperidade dá certo dentro da tua casa. Depois a gente vai contar um pouco mais da nossa história, mas eu ainda tô construindo a vida, tô construindo casa, a gente tá meio no furacão. Só que a minha casa tem prosperidade. Eu sento ali pra jantar com meu marido, a gente conversa sobre o futuro, sobre os filhos, sobre amor, sobre carinho, sobre a educação das crianças. E então, assim, o que é dar certo pra você? A submissão, ela totalmente está ligada pra isso. Uma mulher, quando ela se coloca acima do homem, mas eu não vou ser submissa. Talvez você esteja confundindo o que é a palavra submissa. A submissão, ela vem de ajudar e auxiliar o homem na missão dele. Às vezes, a mesma missão é dos dois. Os dois caminhando junto, eles chegam mais longe. Mas eu quero fazer isso, eu quero dar certo na vida, eu quero... Enfim, então pare e pense. Eu não estou aqui para falar para você o que é certo ou errado. Eu estou aqui mais uma vez para compartilhar a nossa história. Nós duas, ela pode falar mais sobre isso, tivemos já esses momentos. Sim. É interessante, né? Porque hoje a gente é casada, apesar de jovens, né? Onde vou pegar minhas trouxas e vou vencer na vida. Sim. E vou buscar, e vou fazer por conta, e vou ganhar dinheiro, né? Vou ganhar dinheiro, vou ter muito sucesso, não sei o quê. Só que a gente para e olha, e existe quando a mulher, para finalizar, se coloca nesse papel, o vazio que tem dentro dela, nada preenche. Porque ela está num papel que não é para ser dela. Então, assim, a mulher busca, a mulher trabalha, e ela acorda, é o peso, e a carga, e a casa. Se tem filhos, então sobrevive por um fio. Eu, hoje, não negocio os princípios. Ela... também sei que não negocia, porque aonde Deus nos colocou hoje, foi Ele que nos colocou. Eu não vou me tirar, porque foi Ele que nos colocou aqui. Então é isso, esse foi nosso primeiro episódio de muitos, porque isso é um propósito nosso, né? Sim. Né, Gabi? De nós duas. Tá muito feliz de estar aqui compartilhando com vocês a nossa vida real, o que está acontecendo na nossa vida, né? O que a gente faz nos nossos dias, vamos compartilhar o que vem da nossa família, os nossos traumas, tudo que vem acontecendo na nossa família. E assim, nos próximos episódios a gente vai compartilhar mais e mais sobre o nosso trabalho, família, filho, né? Vai ser muito legal. Tô até ansiosa. Estamos ansiosos por isso. E a gente quer que você deixe aqui escrito nos comentários quais são os problemas da sua família hoje. Você se identifica também com alguma coisa que a gente falou, porque, que nem eu falei, são muitas faixas etárias de gente, né? Tem gente que vai ser jovem, mais velha, casada, já, né, até mais experiente. E muitas coisas que nós falamos aqui, ou você já passou, ou você está passando, ou você ainda vai passar. Compartilha aqui com a gente algo que você queira compartilhar pra gente falar e continuar a nossa conversa nos próximos episódios. E não esqueça de curtir, compartilhar,
para continuar nos seguindo. A gente tem Instagram, páginas, vamos deixar tudo aqui no link da descrição para você seguir e acompanhar, porque está só no começo. A gente contou um pouquinho, né, da nossa espiritualidade, como foi conhecer Deus, e no próximo episódio nós vamos compartilhar assim que Deus se fez presente, aonde que Deus, o início, né, que foi quando eu engravidei, e aí, né, a gente vai compartilhar as nossas gravidez. Sim. E aí como tudo se iniciou. É muito legal, ó. E tem outro aqui, já tô dando spoiler. Tem muita história ainda pra contar. Tem uma gravidinha aqui com a gente. Tem um pequenininho, mas tá aqui. Então, assim, gente, é vida real. É no olho do furacão. Ó, já comenta aqui embaixo se é menino, se é menina, qual que é a sua opinião. Não sei ainda, vou descobrir ainda, tem mais um episódio ainda, e vou contar pra vocês. Vai ser muito legal, gente. Já tá aqui acompanhando. Comenta aí sua opinião, dá um spoiler. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Não tem tchau, tchau? Tchau, tchau. Agora acabou. Agora Vou pode. sincronizar.